Que bom você estar aqui. Hoje vamos estudar o capítulo 2 do Provérbios. Já pega a Bíblia de vocês. É um livro de sabedoria e eu gosto tanto de estudar Provérbios porque me dá tanto encorajamento, sabe? Eu acho que é um livro assim fácil de a gente entender e nos encoraja para viver o melhor de Deus, né? Ai, que bom, Marcelene. Como é o nome da sua mãe? Oi, Claudinha. Bom dia. Zezé, bom dia, Zezé, seja bem-vinda. Já pegue a sua Bíblia, abre em Provérbios, Provérbios 2 hoje, né? A gente vai estudar esse mês todinho em Provérbios. E além de estudar aqui comigo, o desafio para vocês, vou falar aqui, eu falei ontem, você fazer esse estudo na sua casa, com sua família, com seus filhos. Esse é um desafio desse mês, tá? Ai, mas eu não sei. Você vai, a partir do momento que você vai ler Provérbios, você vai ver que você vai pedir a sabedoria para o Senhor, Ele vai te dar. Então a gente tem que romper essa barreira do medo, da insegurança. Deixa eu baixar aqui já. Porque nós precisamos abrir nossa boca. E dentro da nossa casa é o lugar mais importante. Nós precisamos começar em casa os ensinamentos. E tem que partir de nós, para nós ter prosperidade, para os nossos filhos também entenderem. Então é a partir de nós. Então pega uma Bíblia, faça um dia de estudo bíblico na sua casa. Fala, olha, amanhã vai ter um estudo bíblico, nós vamos conversar, nós vamos ler a Bíblia, depois a gente vai comer um bolo, a gente vai comer um salgadinho, porque aí anima as pessoas, né? Quando tá envolvido com comida, todo mundo quer, né? Então é algo... Eu por muitos anos, quando eu morava no Mato Grosso, eu fazia na minha casa estudo bíblico. Aí vinham os amigos que a gente chamava, a gente tinha, acho que na segunda-feira. E era uma bênção, sabe? Então a gente lia a palavra, depois a gente orava juntos, depois a gente ia comer alguma coisa. Era um momento muito importante. E os meus filhos... Por que eu queria que fosse na minha casa? Porque para os meus filhos verem aquilo, né? Para eles... Às vezes eles não queriam participar, jovens, né? Mas o fato de eles estar vendo a gente estudando a palavra eles aprendem mais por ver, né, o comportamento do que pelo falar. Então, faça isso na sua casa, se proponha, sabe? Ore, peça a Deus para te dar essa vontade, esse discernimento, esse encorajamento para você conseguir fazer isso na sua casa. Eu creio que assim vai mudar muita coisa na sua casa. Se hoje na sua casa você está sofrendo às vezes com contendas, com discussões, com desentendimento, com desobediência, comece a fazer um estudo bíblico na sua casa. Tenha essa coragem. Você vai ver como tudo vai melhorar, porque aonde há luz, as trevas saem. Nós vivemos num mundo de batalha espiritual todo dia. O diabo está ao nosso derredor, esperando uma brecha para ele vir e destruir. Então, se você se armar com a palavra de Deus e declarar na sua casa, que na tua casa, você ali, é você quem manda, é Jesus quem vive, é a luz que está na sua casa, as trevas vão se afastar. Porque a batalha é espiritual. A batalha não é aqui. A gente acha que tudo é espiritual. Então eu creio que se você fizer isso na sua casa, muita coisa vai mudar. Eu falo por mim, porque na minha mudou. Na minha casa, quando eu fazia os estudos bíblicos, ainda eu faço, né? Só que agora hoje eu tô só eu e minha filha, porque meu esposo tá longe, ele tá trabalhando fora. Mas eu faço. A paz reina. A paz reina. É incrível. Então só façam, depois vocês me contem. Então vamos iniciar nosso estudo. Janine, você por aqui, amada. Bom dia. Bom dia, Ju. Vamos iniciar então. Ontem nós lemos o capítulo 1 de Provérbios e eu falei que do capítulo 1 até o 9 é mais falando sobre a sabedoria, a importância de você estudar a palavra, a importância da sabedoria que vem de Deus, a sabedoria é Deus. E depois do 10 em diante que nós vamos entrar mais propriamente dita nas coisas que são certas, erradas, tá? E no capítulo 1 de ontem, só para lembrar quem não esteve aqui, fala mais sobre o que não fazer,
né? A instrução do pai para um filho. O que acontece caso ele não ande no caminho. Então, se você não leu, que você chegou hoje e não leu o 1, eu aconselho você a ler todo o capítulo 1, tá? E hoje no 2, ele já é um capítulo que vai falar sobre encorajamento, praticamente, né? Dentro da sabedoria, tá? Então vamos lá, se você tiver com sua Bíblia, acompanhe na sua Bíblia. Eu estou lendo na NVI, Nova Versão Internacional. Por que eu estou nessa versão? É uma versão mais fácil de entender. Às vezes as pessoas não estudam, não leem a Bíblia porque falam que acham que é difícil. Não entendo. Então eu recomendo, a NVI é uma Bíblia de melhor entendimento, tá? Mas eu tenho várias versões, né? Eu tenho umas 5, 6 Bíblias em várias versões. Às vezes eu leio em 3 versões diferentes, porque às vezes uma palavrinha dá assim uma abertura maior, tá? Mas é porque eu estudo bastante essa parte, então eu gosto, né? Então vamos lá, gente. Então capítulo 2, o valor da sabedoria. Vamos lá. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no seu coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, e se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Pois o Senhor é quem dá a sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Olha que poder essa palavra, gente. Aqui, olha, Deus é porque Deus que dá a sabedoria, vem tudo dele. Continuando, versículo 7. Ele reserva a sensatez para o justo como um escudo. Protege quem anda com integridade. Isso é uma promessa. É uma promessa. Ele protege quem anda em integridade. Pois guarda a vereda do justo e protege o caminho de seus fiéis. Olha que promessa maravilhosa. Então aqui está falando tudo o que nós devemos fazer, né? Guardar os mandamentos, inclinar o nosso coração para o discernimento, para a sabedoria, saber distinguir, né, o que é certo e errado. Clamar por entendimento. Então, muitas pessoas falam, eu não entendo a Bíblia, eu não sei orar, eu não sei conversar com uma pessoa. O que eu mais ouço, eu não sei orar, né? Às vezes, a gente quando reúne em família, e eu tenho o hábito sempre de orar antes de me alimentar. E é um hábito que você precisa ter na sua casa também. Sentou para se alimentar com a família, ou mesmo sozinha, não é só com a família. Sentou para se alimentar, ore, agradeça. Porque o teu alimento que está ali na mesa só está ali porque Deus permitiu. Então você precisa agradecer. Um coração grato é um coração cheio de alegria. E aí sempre eu falo assim, quem vai orar, né? Eu estimulo as pessoas e todo mundo, não, sabe? Ninguém quer. Por quê? Não é que não quer, é porque tem vergonha, é porque não sabe, porque não tem o hábito. Então você precisa criar esse hábito de orar e todos os dias, né, na oração da alimentação é uma forma de você estar praticando isso. Não deixe de orar na hora de agradecer, na hora de comer, tá? É uma disciplina espiritual muito importante que você precisa praticar na sua casa. Então aqui tá falando, peça a sabedoria que eu te dou. Olha que promessa maravilhosa. Então quando você tá, né, começando a se inclinar mais para as coisas de Deus, aprender mais de Deus, minha dica é peça a Deus a sabedoria. Eu faço isso todos os dias, em todas as minhas orações, porque eu também tenho as minhas dificuldades, muitas dificuldades. Vocês veem aqui falando aqui com vocês, mas eu sou gaga, não sei se vocês já perceberam. Eu tenho umas dificuldades às vezes de dicção. Às vezes tenho dificuldade de lembrar de algumas coisas. Tô tomando bastante ômega 3 agora para melhorar isso. Mas eu tenho as minhas dificuldades também, às vezes de entendimento. Mas eu peço a Deus todos os dias nas minhas orações, Deus me dá a sabedoria do alto, me dá mais sabedoria. Porque Salomão,
Quem não esteve ontem, vou dar uma leve lembrada. Quem escreveu todo o livro de Provérbios, todo não, os últimos 2 capítulos não foi Salomão. Salomão, foi outros 2, que é depois eu falo o nome deles, Esaú, depois eu lembro, eu esqueci. E ele foi um dos homens mais sábios que já viveu aqui nesse mundo. E ele pediu essa sabedoria para Deus, que um dia ele perguntou o que ele, né, ele queria ser um homem mais sábio. E quem deu essa sabedoria para Salomão foi Deus. Se deu para Salomão, por que ele não pode dar para nós? Nós somos de osso e carne que nem ele. Então, ele escreveu mais de 3.000 provérbios. Só que aqui, nesse livro que nós estamos lendo, tem 910 mais ou menos dele, tá? Mas muitos dos 3.000 estão em outros lugares, né? Mas tem descrito isso, que ele escreveu. Cantares também foi escrito por eles, Eclesiastes também foi escrito por Salomão. E Provérbios, o que quer dizer por Provérbios? Provérbios são ensinamentos curtos e objetivos. Então aqui, em poucas linhas e palavras, a gente entende, às vezes, os ensinamentos, tá? E o que nós vamos ler aqui, tá? Isso eu falei ontem, eu só tô dando uma pincelada, tá bom? Se você quiser assistir gravada, tá gravada a de ontem, eu te indico você assistir. Vamos continuar então. Então peça sabedoria a Deus, porque Deus dá sabedoria para você. É só pedir em oração. Porque a palavra de Deus não mente, e está escrito aqui. Deus falou isso. Buscá-lo como quem busca um tesouro escondido. A sabedoria. Então nós precisamos estudar diariamente, buscar o entendimento, buscar a sabedoria, ter sede da palavra, porque é na palavra que nós vamos ter a sabedoria. Não é no mundo que nós vamos achar a sabedoria, né? Tem pessoas que fazem 3, 4, 5 faculdades, ok. Eu já fiz 2 faculdades, fiz pós-graduação, eu tenho um monte estudei muito na vida, mas a maior sabedoria que eu tenho hoje é que vem da palavra de Deus, toda a sabedoria tirada daqui. E então, porque é aqui que nós vamos achar todo o conhecimento. Versículo 7, vou ler de novo. Ele reserva a sensatez para o justo como um escudo. Protege quem anda com integridade, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho de seus fiéis. Então, quando a gente entende isso, a gente se sente muito mais forte, né? Porque eu tenho um Deus que me protege. Versículo 9. Então, esse do 7 ao 8, se eu fosse você, eu passava assim uma canetinha em cima, riscava aí, porque é uma promessa. E toda promessa que eu sempre passo uma canetinha, porque eu lembro que Deus falou isso e que essa promessa eu tomo posse. Versículo 9. Então você entenderá o que é justo, direito e certo, e aprenderá os caminhos do bem. Pois a sabedoria entrará em seu coração, e o conhecimento será agradável à sua alma. O bom senso o guardará, e o discernimento o protegerá. Então aqui está falando da sabedoria. Tudo que nós buscarmos aqui na palavra, nós vamos receber isso que ele está falando aqui. Versículo 12. A sabedoria o livrará do caminho dos maus. No capítulo 1, ontem a gente falou sobre quem for para o caminho do mal. Então leia o capítulo 1 se você não leu. A sabedoria livrará do caminho dos maus, dos homens de palavras perversas, porque abandonam as veredas retas para andarem por caminhos das trevas. Tem prazer em fazer o mal, exultam com a maldade dos perversos, andam por veredas tortuosas e no caminho se extraviam. Então aqui está falando para quem que segue o caminho, né, do mal. Ela também, então quem está aqui na palavra, na sabedoria, Deus vai nos livrar dessas pessoas. Olha, outra promessa. Ela também o livrará da mulher imoral. Tudo que está aqui, a sabedoria é tão grande que vai nos livrar de ser uma mulher imoral, porque nós vamos aprender o que é o certo aqui. Então nos livra de ser uma mulher imoral. Da pervertida,
que seduz com suas palavras. Vocês já entenderam o que quer dizer isso, né? Que abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro e ignora a aliança que fez diante de Deus. A mulher imoral se dirige para a morte, que é a sua casa, e os seus caminhos levam às sombras. Os que a procuram jamais voltarão, nem tornarão a encontrar as veredas da vida. Então aqui tá falando de nós, mulheres, tá? O que a mulher imoral colhe por ser uma pessoa imoral. Então aqui nós vamos aprender como ser uma mulher, né, de Deus, uma mulher que busca a sabedoria. 20. A sabedoria o fará andar nos caminhos dos homens do bem e manter-se nas veredas dos justos, pois os justos habitarão na terra e os íntegros nela permanecerão, mas os ímpios serão eliminados da terra e dela os infiéis serão arrancados. Outra promessa. Então, gente, terminamos o capítulo 2. Como esse capítulo nos dá, assim, essa noção de que não existe outro caminho. Não existe outro caminho a não ser você se alimentar dessa palavra, dessa sabedoria, porque é aqui que nós vamos encontrar toda a nossa felicidade, nós vamos encontrar nosso propósito, nós vamos encontrar o que Deus tem para nós, é na palavra de Deus. Então toda a sabedoria está aqui. E aqui Deus fala, através de Salomão, Deus fala que nós vamos caminhar no caminho dos justos e nós vamos ter o quê? A proteção do escudo de Deus. Ele vai reservar esse escudo para nós, ele vai nos proteger, ele vai nos guardar. Então, tá muito claro isso. E por que a gente não consegue muitas vezes, né? Por que a gente se desvia do caminho? Por que a gente não consegue manter o foco, o alvo em direção? Por quê? Porque nós abrimos brechas na nossa vida, porque nós não nos dedicamos, nós não estamos ali realmente dedicados a andar com Deus, a estudar a sua palavra, estudar a sua sabedoria que está aqui nessa palavra, e a gente vai se distanciando. E aí o inimigo entra e tenta te afastar cada vez mais, e quanto mais você vai se afastando de Deus, mais você vai se tornando uma pessoa, como diz aqui, né? Vai indo para os caminhos do mal. E aí, aqui está escrito qual é o seu fim, qual é o nosso fim se nós nos extraviarmos pelo caminho, né? Nas veredas tortuosas, no caminho se extraviam. Quantas pessoas se extraviam pelo caminho? Então, se você está num caminho extraviado aí, volta, retoma, foca no alvo, busca sabedoria, porque aqui está toda a sabedoria. Então, o que eu tenho para dizer hoje, a nossa live é só de 30 minutos, tá, gente? Não é muito demorado, para você, que sei que todo mundo tem seus afazeres. Qual que é a dica aqui? Precisamos nos dedicarmos às disciplinas espirituais. Porque quando a gente tem a disciplina espiritual, o que é? Eu já vou falar. A gente consegue ir mais fundo, estar cada vez mais tendo intimidade com Deus. É preciso ter intimidade com o Pai, com Jesus, para a gente conseguir estar no caminho. Porque o mundo aí fora quer o quê? Ele quer só nos destruir, porque o mundo, as coisas do mundo querem nos seduzir todo momento. É difícil? É. Então a gente precisa ter muito claro o que a gente quer, ter muito claro o amor que a gente tem por um Deus que é nosso Pai, e nós temos que abrir mão de muitas coisas, nós temos que abrir mão de coisas do mundo, porque senão a gente não consegue estar no caminho. É difícil? No início às vezes porque quando você está no mundo, tudo é muito sedutor, né? Mas quando você começa a cada vez ter mais intimidade com Deus, automaticamente você vai selecionando o que é bom para você e o que não é. As amizades, os lugares, né, as pessoas, seu comportamento, tudo vai mudando. É uma coisa que vai acontecendo naturalmente. Quais são as disciplinas espirituais? Como eu faço para realmente estar mais íntima com Deus? Primeira coisa,
Ler a palavra de Deus, porque é aqui que está toda a sabedoria, aqui que você vai entender qual é a forma de se comportar, de agir. Tá tudo aqui. É o livro que tem mais sabedoria no mundo. Eu vejo que tem pessoas que falam, eu li 100 livros esse ano, eu li 50 livros esse ano. Aí eu pergunto, você leu a Bíblia? Não. Que adianta? Que adianta você ser uma pessoa super inteligente, uma pessoa com conhecimento incrível, sabe? Estudar, ok, é legal, mas e a palavra de Deus? E a sabedoria que está aqui? Que é uma sabedoria que tem... Aqui está todo o ouro e toda a prata. Quando a gente for arrebatado, se Deus quiser, né? Nós vamos... O dia, né, do arrebatamento está perto, não está longe. Nós vamos estar com Deus. E lá nós vamos levar nada de tudo que nós construímos aqui. Agora, a sabedoria, essa estará com a gente. Então, as disciplinas espirituais é o quê? Ler a palavra. Todos os dias se propõe a ler a palavra de Deus. Eu estou aqui todos os dias esse mês, já tenho, né, vindo já de um tempo, porque eu também aprendo quando eu estou aqui com vocês. É também uma disciplina espiritual para mim. Mas eu quero compartilhar com as pessoas também. Porque eu sei que alguém vai ouvir, vai ser tocado e vai ser transformado. Porque não sou eu, né? Deus através de mim. Então eu sou usada por Deus para estar levando conhecimento. E nós precisamos ajudar os outros. Então a proposta que eu tenho aqui para você também, fale desse amor de Deus. Leia a palavra, chame alguém para ler a Bíblia com você. Faça o seu culto em casa, o seu estudo bíblico na sua casa, chame a vizinha, chame os amigos, sabe? Eu acho que a gente precisa praticar mais isso. Então, a leitura é primordial. Eu não sei como começar a ler a Bíblia. Comece lendo Provérbios, que é um livro fácil de entender. Depois vai para o Novo Testamento, tá? E depois vai para o Velho Testamento. Não, eu falo sempre, gente, não admita você ir embora dessa vida aqui, você, né, morrer sem ler a Bíblia pelo menos inteira, uma vez na vida. Não faça isso. Então busque, seja sábia. Para você poder ter sabedoria, você tem que ler essa palavra. É aqui que está tudo. Dentro da disciplina espiritual, além da leitura da palavra, oração. A oração é a conexão direta com Deus. É através da oração que a gente consegue ter, né? Eu falo assim, Deus não vem falar no ouvido, né? Às vezes eu falo, Deus, eu queria tanto, né? Um sinal, mas é difícil. Mas Ele fala através de pessoas, Ele fala através da palavra. Agora, a oração, estar em oração com Deus, é onde você vai estar falando para Ele tudo. Ele já sabe de tudo da sua vida, Ele sabe, mas a gente precisa falar, a gente precisa expressar isso. E a oração, eu sempre falo, eu dou orientação, porque muitas pessoas às vezes oram repetindo palavras, às vezes nem sabe o que está falando. Então, quando você for entrar em oração, entrar com o Pai, vai para um lugar, sabe? Faça um lugar seu assim de oração, agradeça, sabe? Reverencie o nosso Deus primeiro, sabe? Fale das coisas boas que Ele fez para você, agradeça. Depois você peça perdão dos seus pecados. Ele já sabe de tudo, mas você precisa pedir perdão. E não é assim generalista. Ai, Pai, perdoa os meus pecados. Não. Você precisa dar nome aos bois. Pai, eu pequei nisso, com essa pessoa, me perdoa, sabe? Toda oração precisa ter pedido de perdão dos pecados, porque nós pecamos toda hora, né? Então a gente precisa levar ao Pai isso. E quando a gente pedir perdão, realmente a gente tem que não continuar pecando, né? Não adianta lá pedir perdão e volta e continuar pecando, isso é hipocrisia. Então aos poucos você vai limpando a sua alma do lixo que a gente carrega. Quem está me acompanhando sabe, né? Eu tenho feito várias lives falando sobre corpo, alma e espírito, que a nossa alma é mundana, a nossa alma quer as coisas do mundo. E para nós sermos abastecidos, nutrir nossa alma, a gente precisa, através do nosso espírito, que está ligado ao Espírito de Deus. Então, toda oração, ela é ouvida por Deus, toda oração. Não tem... Então, é a única forma de a gente estar ligado ao Espírito, nosso Espírito com o Espírito de Deus. Então, a gente precisa orar, e muito.
Então tem essa prática de orar, de rezar, né? Então assim, de manhã, a primeira coisa que você faz de manhã é estar em oração com Deus, já abrir os olhos, né? Eu sempre falo, eu tenho umas rotinas, na mentoria a gente faz isso, né? As minhas mentoradas, elas têm rotinas espirituais, porque a gente precisa ter rotinas para poder praticar. Então acorda de manhã, vai, escova o dente, não vai falar com Deus com bafo, né? E aí vai fazer essa oração, vai estar com Deus, vai agradecer, vai fazer todo o ritual ali de estar com Deus. Aí depois que você vai, né, levantar, fazer café e tal. E aí depois vai fazer a sua leitura da Bíblia. Então tem umas rotinas que a gente precisa colocar na nossa vida pra gente conseguir entrar mais na presença. Porque se você deixar, já acorda, já vai, já faz, nem lembra de Deus, nem lembra de agradecer. E aí quando chegar, vai só na hora de dormir que lembra de fazer uma oração rápida. Gente, Deus é a primeira coisa na nossa vida. Ele é tudo. É o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. E quando você ama uma pessoa, você quer fazer tudo por ela, pra ela, não é? Você quer estar o tempo inteiro com ela. Quando você se apaixona por alguém, você não quer estar o tempo inteiro com essa pessoa? Com Deus é assim, a gente precisa estar apaixonado todos os dias. Então, se você não tem isso dentro de você, peça isso para Deus nas orações. Senhor, me dá mais fé, me dá mais sede da palavra, me dá mais vontade de estudar, vontade de aprender, porque Ele dá. Tudo que você pedir, me dá sabedoria, Ele dá. Ele dá, porque toda oração é ouvida. E Deus, aqui na palavra fala, tudo que me pedires, eu farei. Então, por que você não pede? Quando a gente entende a nossa posição em Deus, quem somos nós? Nós somos filhos. Nós somos imagem e semelhança. Então nós temos esse poder. Deus nos deu. Por que não usamos? Então nessas disciplinas espirituais a gente precisa ler a palavra, orar, né? Orar bastante, tem que orar. Orar pelas pessoas, eu oro para os meus pacientes todos os dias, eu oro pela minha família, eu oro pelos meus filhos, eu oro pelos meus amigos, eu oro pelos outros. Não é só para mim que eu oro, porque só para mim é muito egoísmo, né? Então a gente tem que aprender também essa disciplina de orar pelo outro, orar pelo nosso país, orar pelo mundo. Ontem eu vi aquele negócio na televisão da aldeia indígena, né, os Yanomamis. Meu Deus, na hora eu dobrei os joelhos, comecei a orar por aquelas crianças que estavam passando fome. Que triste aquilo, no nosso país. Então a gente precisa orar pelo mundo, pelo que está acontecendo. É assim que tem que ser nossas orações. Leitura, oração. O que mais? Gente, vocês estão tão quietinhos hoje aqui, ninguém fala nada, né? Ir à igreja, frequentar um lugar, né, que você se sinta bem. Aqui eu não levanto placa de igreja, mas é necessário você participar de uma comunidade. É necessário de você frequentar, né, um lugar onde você vai encontrar os irmãos, você vai ter mais a comunhão, você vai ceiar, a gente vai à igreja não para pedir. Tudo bem que a gente pede, né, claro, mas a gente vai para agradecer, para louvar a Deus, agradecer, cantar. Nossa, um louvor tem tanto poder, gente. O dia que você estiver meio triste, coloca um louvor na sua casa bem alto e comece a louvar a Deus, pra você ver se as trevas não vão sair correndo. Todo louvor tem muito poder, mas louve com o coração, não é assim, sabe? Na minha casa eu coloco muito louvor. Quando eu tô limpando a casa é louvor, eu tô fazendo uma coisa é louvor. Eu amo estar na presença do Senhor, de toda maneira que eu posso. E aí tem gente que fala, como que você consegue? Gente, eu consigo tudo isso, de sentir a presença, de ter essa paz. Eu tenho uma paz que até me emociona de falar, que eu agradeço todos os dias a Deus, mas eu busco essa paz. Tem gente que não tem paz. Misericórdia para quem não tem paz. Sabe, de acordar de manhã e falar, Senhor, obrigada. Pode estar assim, pode ter boleto para pagar, pode ter tudo, mas eu tenho paz, porque o Espírito Santo me preenche. Mas é porque eu busco, eu estou em conexão, estou conectada com Ele. Deixa eu ver o horário, gente, já está acabando. Estou conectada com Ele. E você precisa dessa conexão, você tem que buscar isso todos os dias. Não deixe o mundo sugar você, sabe?
se afaste, assim, faça menos, busque mais viver com intimidade com Deus. Você vai ver como sua vida vai prosperar, como você vai se sentir bem, você vai poder ser uma pessoa melhor na sua casa, você vai poder, porque nós mulheres dentro de casa, nós somos as edificadoras do lar, nós precisamos estar bem. Se nós não estamos bem na nossa casa, ninguém fica bem, os filhos, o marido, ninguém fica bem. Então nós precisamos trazer essa paz, esse espírito, essa leveza para o nosso lar, para a nossa vida. Então vamos buscar mais isso, vamos buscar mais a Deus. Se dedique, levanta mais cedo. Não tenho tempo, levanta 1 hora mais cedo. Não tem nada melhor que você amanhecer o dia, você orando, vendo amanhecendo o dia, você orando, falando com Deus. É uma das disciplinas espirituais que a gente fala lá na mentoria. É incrível isso. Orar de madrugada também é uma coisa de acordar à noite e orar. Sabe, as orações de madrugada têm tanto poder, gente. O jejum é outra disciplina muito forte. Fazer jejum para tirar, sabe, a gente exalta o espírito, né? Então a gente tira a carne, que a gente se abstém, né, de comida, fazer um jejum espiritual, é poderoso. Então tem tantas coisas que a gente pode praticar para a gente conseguir se fortalecer espiritualmente. Nós somos 90% espírito. Tudo que acontece na nossa vida, 90% é espírito, 9% é alma e 1% é corpo. Agora eu te pergunto, qual você dá mais valor na sua vida? Para o corpo? A maioria é para o corpo, né? Quer sempre estar... obrigada, Cláudia, obrigada. Deus te abençoe, tá? Deus te abençoe. Já estou terminando. Depois, se você quiser terminar, veja gravada. Então, gente, nós precisamos alimentar o nosso espírito. Se nós somos 90% espírito, por que a gente dá tanta importância para o corpo? E deixa o espírito lá, né? Então, nós temos que nos abastecermos. Então, a dica que eu dou aqui para você, que tá às vezes assim, meio desanimado, volte a fazer as suas práticas espirituais, volte a se conectar com Deus. Ele vai te restaurar, Ele vai trazer você, Ele vai te dar força. Vamos crescer esses músculos espirituais, vamos fazer essas práticas. É que nem ir na academia, vai lá, puxa o ferrinho para crescer o músculo. Espiritual, mesma coisa, eu preciso praticar, eu preciso ler a palavra, eu preciso me alimentar, como tomar água, como comer, como jantar, como comer comida. A palavra é minha comida para o meu espírito. Não tem como você se sentir forte, se ter essa paz sem alimento. Então tem que ler a palavra, tem que orar, tem que participar de um... eu não gosto de igreja. Gente, por quê? Tudo bem, às vezes teve uma decepção na sua igreja, procura outra, tem tantas igrejas. Claro, você tem que ver qual igreja, tem as igrejas por aí que, pelo amor de Deus, né? Mas procure participar, porque lá você também se alimenta, você ouve a palavra. E, por fim, fale de Deus, abra sua boca. Fale do amor de Deus para as pessoas, porque não adianta só você se alimentar e você ficar quieto, né? Não ensinar, não falar do amor de Deus para as outras pessoas. Certo, gente? Então é isso. Quero agradecer mais uma vez a participação de todos. Passei um pouquinho do horário, 5 minutos, mas é só 30 minutos. A minha dica aqui, leia de novo esse capítulo 2 com calma, sublinhe as palavras que Deus fala no seu coração. Eu sempre gosto de ler 3 vezes a mesma coisa. É uma dica que eu dou aqui para vocês. Porque na 3ª vez eu consigo entender muito mais. Então, leia 2, 3 vezes. Aí você vai realmente entender o que eu tô falando, tá? E amanhã estaremos aqui, vamos estudar o capítulo 3, tá? Então, vamos estar aqui amanhã de novo. Se você puder compartilhar a live, que Deus abençoe a vida de vocês. Eu vou fazer uma oração agora pra gente finalizar, tá bom? Feche os seus olhos, por favor. Vamos orar. Pai querido, te rendemos graças por esse momento tão importante. Te agradecemos pela tua palavra, pela tua porção de sabedoria que o Senhor nos dá. Que hoje, Senhor, nós possamos ter um dia diferente, ter um dia mais tranquilo, mais de paz, porque já iniciamos o dia ouvindo
a tua palavra, a tua sabedoria. Abra nossa mente, Pai, para que o Senhor cada vez mais nos dê a sabedoria. Nos dê a sabedoria para nós entendermos qual é o melhor caminho, como devemos agir, como devemos proceder. Tudo acontece dependendo da tua vontade, não da nossa. Então, Senhor, nos conduza, nos ajuda a entender qual é o propósito que o Senhor tem para nós. Nos dê essa clareza, esse discernimento. Eu oro por todas as pessoas que estão nessa live, pela família delas. Pai, abençoa. Que o Senhor traga o refrigério, que o Senhor traga a paz, a unção, o acalento. E que o Senhor cure toda e qualquer ferida que está incomodando essas pessoas, Pai. Que elas consigam ver em Ti a luz de todos os problemas. Que elas consigam alcançar todo o desejo da Tua vontade para elas. E assim que eu oro e agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que vocês tenham um excelente dia na paz do Senhor. E amanhã estarei aqui novamente, tá bom? Um grande beijo, traga sua Bíblia amanhã de novo. Deus continue abençoando infinitamente sua vida. Amém, Regi, a sua também. Marcelene, amém, a sua também. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Que a paz de Jesus esteja com vocês. Um beijo. Tchau.